Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas Gomes. Estou aqui para a gente dar continuidade àquela aula, sobre introdução aos estudos literários para as provas do Enem. Lembrando que na última aula nós tratamos duas questões, Nós fizemos a resolução de duas questões e observamos que nas provas do Enem essas questões que são literárias, elas não são puramente literárias. Na verdade, a maioria delas são questões de interpretação textual, mas que é importante que a gente tenha certos conhecimentos literários para que a gente possa responder da melhor maneira as questões, e da maneira correta, logicamente, Então, dando continuidade àquela aula, vamos tratar um pouco hoje sobre o que é literatura, tratarmos um pouco sobre os gêneros literários, que podem aparecer nas provas do Enem. Vamos tratar um pouco sobre cada uma dessas coisas, Logicamente, também iremos aqui resolver mais uma ou duas questões, dependendo do tempo, para que a gente possa já ir nos acostumando com esse tipo de questão aí no Enem, as questões de língua portuguesa, ok? Então, gente, boas tardes, boas noites, bons dias a todos e vamos começar com os nossos slides, ok? Então, gente, observemos aqui, esse slide ele traz aqui o conceito básico de literatura, como vocês podem ver aí, Mas aí faz o primeiro questionamento, O que é literatura? O que é literatura? Logo abaixo aí tem uma resposta já, inicial. A literatura é a arte produzida a partir da palavra escrita ou oral. Então, nós sabemos, através dessa conceituação aí, que a literatura é arte, Nós temos uma diversidade de artes, artes produzidas pelos seres humanos, A dança, a pintura, a escultura, e etc. Várias artes. E a literatura é uma dessas artes. A literatura, por ser a arte produzida a partir da palavra, ela vai aí aparecer muitas vezes aí em provas de língua portuguesa, E aí a gente tem que saber como é que vamos resolver essas questões. Então, literatura é arte produzida a partir da palavra escrita ou oral. Não se trata apenas da palavra escrita, mas também da palavra produzida oralmente. Aliás, a literatura ela se iniciou através da oralidade, Depois, com o desenvolvimento da tecnologia da escrita, é que nós tivemos aí o que nós temos hoje, que é a literatura escrita, mas ela nasceu de forma oral, Então, a literatura é arte, E a não literatura é não arte, logicamente, Então, literatura e não literatura. No Enem, nós vamos observar que temos lá textos literários, como poemas, trechos de romances, trechos de contos, etc. E teremos também textos que não são literários, textos jornalísticos, propagandas, enfim, uma série de outras formas textuais que não são considerados literatura. É importante lembrar o seguinte, a palavra literatura, ela pode aparecer também como uma forma de compilação ou conjunto de obras de uma determinada área. Por exemplo, existe a literatura médica, a literatura da administração, a literatura política, a literatura da matemática, Ou seja, são conjuntos de obras dessas áreas. Isso não quer dizer que essas obras elas foram escritas de forma literária, É apenas uma expressão que se usa para determinar o conjunto de obras de uma área. Mas a literatura que nós tratamos aqui é
a literatura como arte mesmo, né? A literatura que cai nas provas do Enem é a literatura entendida como textos artísticos, textos produzidos na forma de arte, né? Então, a literatura, ela vai aparecer, dependendo do período literário, ela vai aparecer de maneira, em textos que se busca a questão da arte pela arte, por exemplo, né? A busca de uma literatura pura, que trate sobre a beleza da natureza, que contemple a natureza e tal. E temos ainda uma literatura que pode estar engajada a um determinado, a algo político, por exemplo, né? Por exemplo, Castro Alves, ele tinha uma literatura, embora ele tenha sido do período romântico, ele tinha uma literatura que era engajada, né? Voltada para quê? Para a libertação dos escravos, né? A denúncia dos maus tratos que essas pessoas sofriam durante a sua vinda nos navios negreiros, aqui mesmo já em terras brasileiras, enfim. Essa é a literatura chamada literatura engajada. Então, você pode encontrar textos que tratam dessa forma na literatura, né? Engajada, alguma questão social, política, ou textos que tratam basicamente dos sentimentos, da natureza, etc. A literatura mais voltada para a questão da arte, chamada arte pela arte, né? Que os poetas parnasianos faziam muito bem isso. Ok? Então, bem, é importante também entender, perceber que a literatura, aqui, uma caneta, que a literatura, ela faz parte aí dos chamados gêneros, né, textuais. Gêneros textuais. E o que são esses gêneros textuais, né? Basicamente, nós temos gêneros textuais que são literários e temos gêneros textuais que não são literários, certo? Então, basicamente, o que nós temos? Um rapaz chamado Antônio Marcuschi, ele dividiu aí, né, os textos, né, em tipologias textuais e gêneros textuais, em que a tipologia que a gente é uma estrutura, ou são estruturas que, em conjunto, elas formam os gêneros textuais, né? Então, nós temos tipologia textual narrativa, né? Os textos narrativos, os textos descritivos, os textos argumentativos, dissertativos, né? Os textos disjuntivos, expositivos, e a conjunção desses textos, eles formam os gêneros textuais dentro de uma estrutura que é mais ou menos pré-estabelecida, né? Então, por exemplo, um gênero textual, carta. A carta, ela pode existir ali naquela carta elementos narrativos, elementos descritivos, elementos dissertativos, certo? E o gênero carta, aí nós temos a conjunção desses elementos formam o gênero carta, dentro de uma estrutura de carta, certo? Então, nas provas do Enem, você pode encontrar essas formas textuais ali, elementos narrativos dentro de um mesmo gênero, né? Elementos descritivos, etc., e as questões vão se basear nisso. Então, os gêneros textuais, eles vamos ter, então, os gêneros textuais não literários, e aí você tem os gêneros textuais como notícia de jornal, por exemplo, né? Bula de remédio, uma redação escolar, são textos considerados não literários, né? São textos não literários. E textos literários são poemas, contos, novelas, dramas, textos dramáticos, né? Do teatro e etc. Bem, dentro da tipologia, né, dentro dos textos chamados textos literários, nós temos os gêneros, né, uma catalogação dos gêneros. Os mais antigos chamavam de gêneros, tinham os gêneros clássicos, né? E nós temos aí os gêneros modernos também. Antigamente, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos basicamente a divisão dos gêneros literários em gêneros líricos
que eram os poemas, né? Os poemas como a ode, né? O soneto, né? Que é mais moderno, mas também entra nesse gênero literário, né? Lírico. Nós tínhamos os gêneros dramáticos, que são os gêneros do teatro, né? Os gêneros dramáticos é a própria peça teatral, né? E temos os gêneros épicos, né? Que basicamente são as epopeias, né? Os Lusíadas do Camões, por exemplo, é a epopeia, a Odisseia de Homero, é epopeia, né? É interessante perceber que esses textos, eles, para serem considerados literários, eles eram feitos em versos, né? Nesse período aí, eram textos em versos. E aí nós temos o verso e a prosa, com a continuidade, né, com a evolução, né, dos estudos literários, da produção literária, nós tivemos aí a prosa também como forma de textos literários. E aí, os gêneros chamados épicos, né, as epopeias, elas deram lugar, por exemplo, aos gêneros narrativos modernos hoje. Nós temos, né, os contos, as novelas, os romances, são os principais, né? Mas nós temos também as crônicas, né, as fábulas e etc. Esses são gêneros literários narrativos. E continua-se aí com os gêneros líricos, que são os poemas, só que os poemas que antigamente nós tínhamos poemas que eram com estruturas pré-estabelecidas, né? Essas estruturas continuam até hoje. Se alguém quiser produzir um texto com estrutura fixa, como é o caso do soneto, né? Esteja à vontade, mas também é possível hoje, né, considerar também, né, desde o advento do modernismo, né, com a evolução dos estudos literários, os textos que são os poemas, né, no caso, os poemas que são livres, né? Não tem, muitos deles às vezes não tem nem mesmo rimas, né? Existe apenas uma musicalidade. E também não é obrigatório a pré-estrutura, né? A estrutura pré-estabelecida, né? O autor, né? O poeta, ele fica livre para produzir da maneira que ele achar melhor o seu poema, né? E aí nós temos a síntese, né? A síntese como um elemento principal da produção poética. Você conseguir sintetizar ideias ali dentro do texto. Esses textos, vocês vão observar que eles têm uma abertura de significado, né, de sentidos, que textos não literários não proporcionam. Então, uma das grandes diferenças entre textos literários e textos não literários está nesse quesito, né, na questão dos sentidos que os textos têm, né, que os textos lhe dão, e a abertura desses sentidos, e os textos que são não literários, eles tendem ao fechamento desses sentidos, para um sentido único, né? Então, uma notícia de jornal, por exemplo, o autor ele vai tentar, ao máximo, fazer com que aquela notícia chegue da maneira mais clara para o seu leitor. Para que o leitor, né, entenda, compreenda ali a notícia e tal, sem muitas brechas para ele preencher ali. Já nos textos literários, você tem essas brechas, são elementos dos textos, né? Essas possibilidades de interpretação, de mais de uma interpretação de um texto, logicamente, sem você, né, fugir ao texto. São interpretações que são passíveis de serem observadas através das palavras do texto, dos subentendidos do texto. Você não pode sair do texto, mas pode ter aí interpretações diferentes, né, e até divergentes em relação a um texto literário, principalmente no que respeita a textos poéticos, né, que tem uma abertura enorme de sentidos. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Bem, aí nós temos um exemplo de um texto literário, né, moderno, do Mário Quintana, e um texto que é não literário, Ângelo Lucenas. Não peguei esse texto aí, coloquei aí, mas vamos ver aí. Né? O primeiro texto é Poeminha do Contra, muito conhecido, do Mário Quintana, né? Eu nunca ouvi esse texto aí, eu leio. Todos esses aí,
aliás, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Mário Quintana. Então, observe, como o autor, né, com poucas palavras, ele dá um sentido ao texto, né? Ele abre, na verdade, sentidos para que o leitor ele possa tirar aí alguns sentidos ou alguma ideia desse texto dele aí, né? Começando aí pelo título, Poeminha, né? Já detalhando aí que o texto é curto, é pequeno, do contra, ou seja, contra alguma coisa, do contra, aquela expressão do contra, né? Aquela pessoa que é do contra, quem é contra, é uma situação ali que está acontecendo, sempre contra. E aí ele vai, observe que ele vai tratar que as pessoas que atravessam o seu caminho vão passar, ou seja, você tira aí, talvez, né, você pode tirar, por exemplo, que as pessoas elas não vão estar ali atravessando o caminho dele para sempre. Um dia elas passarão, um dia elas não estarão mais ali. E ele, passarinho, a ideia de passarinho, o que o passarinho faz? Eles voam, né? O passarinho voa. E ele, né, se coloca aí na figura de um passarinho. Né? O eu poético aí se coloca na figura de um passarinho. Eu, passarinho, ou seja, eu voarei, eu sairei, né? Eu passarei por tudo, eu serei, serei melhor até do que os outros, porque eu vou sair voando e tal, né? Então, essa é uma característica que nós temos aí dos textos do Mário Quintana, textos curtos, bem interessantes, né? Vamos ver aí outro texto. O texto 2 diz: a língua tupi no Brasil, há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada 5 habitantes da cidade, só 2 conheciam o português. Observe aí, é um trechinho, né, de um texto, uma reportagem, né, um texto que é não literário, em que o autor ele busca, né, dar informações bem objetivas para o leitor, né? Há 300 anos, mora na vila de São Paulo de Piratininga, aí ele, inclusive, aí faz aí coloca aí um parêntese para explicar o que significa Piratininga, peixe seco, tupi. Era quase sinônimo de falar língua de índio, né? Ou seja, ele está dizendo aí basicamente que antigamente, há 300 anos, as pessoas falavam, na sua grande maioria aqui no Brasil, era o tupi-guarani, né? Era a língua de índio, né? Acho que é a tupi-guarani. E o português, né, era uma língua que não era tão, né, falada assim nesse período aí, né? O importante aí é que o texto ele é objetivo, é um texto que traz uma informação, né, para você, e aí ele não tem aí a intenção de abrir sentidos, de abrir possibilidades de interpretação textual nesse texto aí, né? Ele é mais objetivo. Já os textos literários são mais subjetivos, são textos que buscam, como eu já disse, abrir, né, para sentidos, para significados, possibilidades de significados que o leitor, né, poderá ter ali, né? Então, vamos dar continuidade. Então, gente, anteriormente nós respondemos, né, o que é a literatura, mas nos vem aí uma outra pergunta, uma outra questão, né? Para que serve, então, a literatura? Qual é a serventia? Né? Qual o motivo de ser da literatura? Então, a literatura, como há pouco eu coloquei, né, ela tem a questão aí né, dependendo do período, dependendo do poeta, dependendo do escritor, aliás, ele pode fazer uma literatura buscando, basicamente, o ideal de arte, né, a arte pela arte, a produção, buscando apenas expressar os sentimentos, escrever a natureza, etc. E também a literatura como a literatura engajada, né, na política,
engajada nas questões sociais, né? Mas será que esse engajamento é o motivo de ser da literatura? Ali não existe algo mais, né, além desse engajamento, né? Porque, afinal de contas, essa denúncia ela poderia ser feita em outra forma textual, né? Em textos jornalísticos, como é feito, notícias, enfim, denúncias em textos críticos, etc. Né? Mas não, o poeta, o autor, o escritor, ele vai lá e produz um texto literário para fazer aquela denúncia. Né? Então, na verdade, né, o que a gente vai observar é que a literatura em si, ela não tem ali uma serventia, vamos dizer assim, como existe a serventia de uma caneta, que é escrever, né? Um celular, tem várias serventias atualmente, né? Enfim. Mas a literatura, ela nos traz aí a questão dos sentimentos, do deleite, da ideia de você se emocionar, né, através da leitura, através, né, da observação, da audição ou da leitura do texto literário. Então, como você também se emociona, pode se emocionar assistindo um filme, uma novela, e observando um quadro, né, pela beleza que ele tem e tal. Então, a literatura, ela tem essa serventia, a serventia do deleite humano. Né? Assim como você tem prazer de viajar para algum lugar, né, para espairar, através da leitura de um livro, você também tem esse deleite, também tem esse prazer. Então, o Ferreira Goulart, ele coloca o seguinte, aí, como está aí no slide, né? A arte existe porque a vida não basta. A arte, no caso que coloca essa literatura em conjunto aqui, a arte de modo geral, a vida como ela não basta, né? De acordo com o poeta Ferreira Goulart. Então, esses deleites, esses prazeres, através da leitura, eles são importantes, né, para os seres humanos, né? Além, claro, de melhorar o intelecto e outras coisas mais. O Elza Paulo diz o seguinte: parece bastante possível sustentar que a função da literatura como força geratriz digna de prêmio consiste precisamente em incitar a humanidade a continuar a viver, em aliviar as tensões da mente, em nutri-la. Digo claramente, com a nutrição de impulsos, né? Enfim, a literatura ela vai nutrir, né, o nosso intelecto, as nossas emoções, ela tem essa função, né, para a nossa vida, para a vida humana. E a sua importância, né? Porque a vida, como ela não basta, é preciso que a gente tenha arte nela também. Okay? Então vamos aí a um novo slide. O que diferencia exatamente a literatura de outras formas textuais, logicamente, vai ser a linguagem, né? A linguagem do texto literário, ou seja, a linguagem literária. Então, a linguagem literária é o elemento primordial para se saber ali se aquele texto é literário ou se é não literário, né? Então, como eu já disse antes, existem textos os textos literários, né, eles dão uma abertura maior de sentidos, né, sentidos àquele texto, né, para que o leitor busque ali entendimentos, sentidos, significados ali naquele mesmo texto. Enquanto que os textos não literários eles buscam um fechamento, né, um sentido mais humilde, um sentido mais único. Né? Então, a linguagem literária ela vai ser uma linguagem chamada de linguagem figurada, linguagem que não é objetiva, a linguagem mais subjetiva, ou seja, a linguagem que depende muito
das questões emocionais do leitor, do autor, né? Então, o autor produz um texto, deixa ali brechas, deixa sentidos ali em aberto, e o leitor vai lá e preenche esses sentidos. Essa é a linguagem literária. E aí nós temos, como é colocado aí no slide, né, a chamada conotação e denotação. Né? O texto literário, ele vai estar ali repleto de linguagem, né, de linguagem conotativa, de conotação. O texto não literário, ele vai estar com uma linguagem mais denotativa. Mas o que significa essas duas palavras, esses dois termos aí do estudo da linguagem? A conotação, basicamente, é a utilização da linguagem de maneira metafórica, figurada, no seu sentido novo, no sentido criado ali. E a denotação, ela é a utilização da palavra no seu sentido original, no seu sentido que normalmente é colocado ali no dicionário, no seu sentido primeiro, né? Então, por exemplo, nós podemos ter a palavra pedra, né, sendo utilizada aí num texto em que se trata sobre pedras, sobre os tipos de pedras, né, e tal. E aquele texto ali, sim, um texto científico, por exemplo, falando sobre as características das pedras e tal, ele vai tratar da pedra como algo, né, como um mineral ali, em que vai ter a conceituação, etc. Já um autor, né, um poeta, por exemplo, ele vai pegar aquela palavra pedra e vai dar um significado novo para ela, né? Como faz aquele poema, o Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E ali o autor, ele dá um sentido à palavra pedra que não é um sentido original, né? É um sentido novo, um sentido em que você tem ali empecilhos na sua vida, é algo que está impactando o desenvolvimento de alguma coisa que você gostaria que fosse desenvolvida, né? Mas que você pode transpassar aquela pedra, né? Pular, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, na linguagem conotativa, né, a poesia, né, os textos literários, de modo geral, eles utilizam-se bastante. Né? Na verdade, a essência desses textos é a conotação, enquanto que os outros textos buscam a denotação. Quer dizer, então, que textos não literários, né, só se utiliza da linguagem denotativa? Não. É possível, sim, que em alguns textos não literários você encontre também algum elemento conotativo ali, né? Assim como em textos literários você também vai encontrar elementos denotativos, né? Palavras no seu sentido original. Né? Toda palavra que o autor vai utilizar ali, todas elas vão ser de maneira conotativa. Então, essa figuração nos textos literários, né? essa utilização, né, da conotação, ela vai ser apresentada principalmente por meio das chamadas figuras de linguagem, como estamos colocando aí, né? Vou pegar a canetinha aqui. As figuras de linguagem. As figuras de linguagem, né, depois a gente vai ter uma aula especificamente sobre as figuras de linguagem, mas elas são exatamente, né, a especificação da linguagem conotativa. Né? Então, no mesmo texto, você pode ter, aliás, uma série de figuras de linguagem sendo utilizadas. Uma das mais conhecidas, por exemplo, é a metáfora. Né? Então, quando um autor, um poeta, quer dizer algo, às vezes ele não diz de maneira denotativa. Às vezes não, ele não diz de maneira denotativa, ele vai dizer de maneira conotativa. Né? Então, por exemplo, estrela, né? De uma maneira denotativa, a estrela é um astro luminoso, né? E no espaço, tal, as estrelas, o Sol é uma estrela, por exemplo, né? Enfim, coisas do tipo. Na linguagem conotativa, o autor vai utilizar esse elemento estrela para
o seu texto, né? Ela, né? Marília Bela é a estrela, minha estrela guia, estrela do meu caminho, né? Ilumina o caminho dele, é algo que, enfim, essa utilização dessa metáfora, né? O que é essa metáfora? É você pegar as características de um elemento, né? Características que um elemento tem, como a estrela, que é o brilho, né? Luminosidade, e traz para outro elemento, no caso aí uma pessoa, né? A Marília é a estrela da outra pessoa, né? A estrela que ilumina o caminho daquela pessoa, né? Enfim, é importante perceber que a utilização das figuras de linguagem é algo proposital, sempre proposital. Enquanto que, num texto comum, uma pessoa pode, de repente, cair um erro, né? Um erro de produção textual, chamado de vício de linguagem, né? Então, as figuras de linguagem são propositais e os vícios são propositais, os vícios de linguagem, por sua vez, não são propositais, né? São, como o nome já diz, vícios que alguém pode adquirir ao longo da sua vida, né? Tanto na produção oral quanto na produção escrita, né? Dos textos. Então, alguém pode, na hora de uma redação do Enem, por exemplo, né, incorrer em vícios de linguagem, por exemplo, queísmo, que, utilização excessiva do que, da expressão que, né? Pode se utilizar também, pode também cair num vício de linguagem muito conhecido, que é o pleonasmo vicioso, que é a repetição ali de uma ideia, né? A repetição da mesma ideia, e aí o texto fica aquele texto circular, você não sai da mesma ideia, né? Não consegue dar progressão para o texto. Já o pleonasmo nos textos literários, ele é algo proposital. O autor, ele quer realmente dar uma ênfase àquele termo ali, aquela palavra, aquela expressão, e ele se utiliza do pleonasmo, né? Então, numa questão do Enem, por exemplo, alguém pode explorar isso, né? Que aquilo ali foi um pleonasmo e não foi algo vicioso, é algo que o autor fez de maneira proposital, certo? Então, vamos aqui ao próximo slide. E aí você tem um texto, né? Do Manuel Bandeira, por exemplo, aí, que eu coloquei como exemplo, a gente vê aí, poema só para Jaime Ovalle, né? Poema aí que o Manuel Bandeira aí homenageou essa pessoa aqui, Jaime Ovalle. E vamos lá. Ele era, Jaime Ovalle, se não estou enganado, ele era um músico, né? Da época. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Embora a manhã já estivesse avançada, chovia uma triste chuva de resignação, como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Então, observe, eu vou pegar aqui, vou marcar aqui, por exemplo, a questão da chuva, né? A repetição aqui da palavra chovia, verbo aqui, chovia uma triste chuva. Então, se chovia uma chuva, claro, né? Mas o autor quis aqui especificar que era uma chuva, não era uma chuva comum, era uma triste chuva e tal, e repetiu aqui, para dar ênfase à própria expressão chuva, que estava chovendo e tal. Então, esse tipo de pleonasmo aqui, o autor fez de maneira proposital, né? Diferentemente de outras produções que não são literárias, que a pessoa pode incorrer em erro de pleonasmo vicioso, né? Aí botei aqui do lado, aqui, por exemplo, ambos os dois é um pleonasmo, ambos já dois, né? Subir em cima de, subir já subir para alguma coisa, assim, subir para cima, né? Encarar de frente, encarar já é algo que já faz de frente, né? Encarar de frente é um pleonasmo também. Duas metades, né? Metade já é aí. Enfim,
Aqui são alguns pleonasmos que nós a gente pode observar, pode encontrar. Existem outros pleonasmos que podemos encontrar aí, que a gente tem que observar, né? Nesses casos aqui, são pleonasmos que às vezes as pessoas usam sem perceber, como subir para cima, descer para baixo, né? Entrar para dentro, etc. Que a gente sempre, às vezes, fala, né, oralmente, e pode, de repente, levar para um texto escrito também, né? Então, essa é a diferença básica aqui. Depois vamos ter uma aula, como eu disse, especificamente sobre figuras de linguagem, certo? Então, vamos continuar aqui. Na verdade, o que a gente vai fazer agora é responder uma questão, certo? Uma questão para a gente finalizar aqui, depois a gente continua com a nossa aula em outro momento, certo? Já para que o tempo não fique alongado, ok? Vamos para outro slide. Então, gente, temos aí a questão que é do Enem de 2017, o caderno azul, questão 13, caderno azul, 2017. Então, temos aí um poema, poema do Murilo Mendes. Quem é Murilo Mendes? Né? Quem foi Murilo Mendes? Murilo Mendes foi um autor, poeta e romancista do período, como vamos já dizer, modernismo, né? Mais especialmente da segunda fase do modernismo, chamada geração de 30, e que ele tinha, né, ele sofreu, logicamente, influências da primeira geração, né? Inclusive, essas influências vão ser observadas nesse poema aí que vai ser analisado. Essa primeira fase do modernismo, que ele não fez parte, né, é uma fase chamada de fase mais heróica do modernismo, chamada fase heróica, que se intitulava fase heróica do modernismo, porque eles eram os primeiros, né? Eram a chamada vanguarda da arte, influenciados pela vanguarda europeia, aquelas vanguardas europeias. Eles fizeram aqui a chamada Semana de Arte Moderna, em 1922, e algumas das características deles são, por exemplo, a destruição daquilo que era tradicional das artes, né? O tradicionalismo das artes, por exemplo, na poesia, a estrutura prefixada dos textos, né, dos poemas. Enfim, são essas características chamadas tradicionais desse período da arte, que eles querem quebrar, né, e formular uma nova perspectiva artística, mais livre, uma perspectiva artística da liberdade. E a literatura está no meio disso tudo. É uma fase de renovação também, né? E a geração de 30 ainda está nessa fase de renovação, né? Já que a primeira geração foi bastante contestada, né, pelos críticos, mas mesmo assim foi a geração que começou a alavancar essas novas ideias, e Murilo Mendes, logicamente, vai ser influenciado por elas também, e nesse poema a gente pode perceber. A questão diz, a obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, né, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que, então, apesar de ele não ter participado efetivamente da primeira fase, né, da geração de 22, mas ele logo depois, em 30, ele já lançou a sua primeira obra, e ele também tem essas características aí que muitos autores, como Oso de Andrade, né, vai ter, Mário de Andrade também, né, e ele também vai ter, em um certo momento da sua obra, vai trazer para a sua obra também essas características. A obra dele é uma obra mais chamada surrealista, né, que envolve a realidade com o sonho, com o lírico, com a realidade. Enfim, vamos então para a questão, vamos ler o texto. E observe que na primeira geração também é muito comum a chamada poesia piada, né, que os autores eles buscam satirizar os autores
ou as poesias, as obras, enfim, as obras tradicionais, fazendo humor, né, com essas obras. Também há muita crítica sobre a questão da colonização do Brasil. Isso aí é colocado aí na poesia. E nessa poesia aqui a gente vai ver essas questões aí. Bem, num determinado momento das suas obras, o Murilo Mendes também teve uma fase mais religiosa. E a gente vai ver também um pouco dessa questão religiosa aí, mas de outra forma, um viés diferente do que ele se tornou depois. O farrista, olha só, o farrista, o que é farrista? Aquele que faz farra, né? Que é pândego, que gosta de farrear, de brincar. Né? O farrista diz, o poema diz: quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal. Isto é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra. Diz adeus a Pernambuco. Faz barulho, buco-buco, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo. Ele perdeu a memória. E não voltou nunca mais. Então, observe. Né? É uma poesia, né, modernista, sem pré-estruturas, né? Verso livre. E aí você vai ter a seguinte pergunta. Ele diz: cujas propostas estéticas transparecem no poema? As propostas estéticas, né, dessa fase inicial do modernismo, né, que ele é influenciado. Propostas estéticas que vão aparecer nesse poema aí, com relação ao chamado eu lírico, ou seja, o eu do poema aí, esse eu lírico aí. A primeira ele diz assim: letra A, configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. Bem, a primeira fase, ela tem realmente essa questão nacionalista, mas é um nacionalismo mais crítico. Não é como os românticos que pegaram ali a figura do índio, né, e exaltavam o índio, exaltavam a terra, a flora, a fauna, e tal. Eles não, eles fazem críticas, né, à colonização, à situação do negro, a escravidão e tal. Eles fazem toda uma crítica. Configura ideal, olha só, ideal de nacionalidade pela integração regional. Bem, observe que, apesar dele falar aqui no poema de povos, né, Cabral, representação de português, né, ele fala dos índios aqui, ele fala de Paris aqui, europeu, né, enfim, fala de que mais aqui, deixa eu ver, da cidade, né, do estado aqui de Pernambuco, né, transpôs a barra, certamente, aqui, Rio de Janeiro, né? Enfim, ele não trata em nenhum momento aqui de nada que possa ser considerado regional, integração das regiões do Brasil, né? E nem se tem aqui uma ideia de ideal de nacionalidade, né? Como fazer os românticos. Então, essa letra aqui está descartada e vai para a letra B, que diz: letra B, remonta ao colonialismo. Olha só, colonialismo. Cabral representa o português, que é o colonizador das terras do Brasil, né? Assente, ou seja, ensina sobre um viés iconoclasta. Olha só, é importante você saber o que é que significa iconoclasta. O que é o iconoclasta? Ico, né? Ícone, aquele que destrói os ícones, aquele que destrói os símbolos, aquele que destrói, por exemplo, santos de barro e tal, né? Aquelas pessoas que entram nas igrejas e destroem lá aquelas imagens, né? Que os cristãos têm. Eles são
denominados de iconoclastas, né? Mas não é apenas físico, ele pode ser iconoclasta no sentido também das ideias, né? Destruição dos santos no que diz respeito à ideia de santidade, de alguma coisa. Então vamos ao poema e vamos ver o seguinte, que temos aqui a questão do colonialismo, né, no Brasil. É uma crítica, ele já diz aqui, patas no Brasil, ou seja, ele não alisa de jeito nenhum aqui o Cabral, né, pois as patas no Brasil, ou seja, ele compara o Cabral a um animal comum, né, sei lá, um cachorro, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí ele fala aqui sobre o anjo da guarda. O que é o anjo da guarda dos índios, né? O anjo da guarda, né? Apesar de ter aqui as duas figuras, os índios têm a sua religião, né? O anjo da guarda é da religião cristã. O anjo da guarda dos índios é uma figura cristã, né? Figura católica, né? Enfim, estava passeando em Paris, ou seja, né, passeando, né, tendo prazeres lá em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês está aqui, ou seja, que trata sobre a invasão dos holandeses, né? E aí ele resolve voltar, transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, buco, tal, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou mais. Ou seja, os índios ficaram aí, né, sem anjo da guarda, né? Ou seja, a ideia do anjo enquanto protetor, né, ele é destruído aqui, enquanto protetor dos índios, é destruído aqui por essa passagem aqui, por esse poema aqui. Então, sim, temos aqui o colonialismo, baseado aqui, recente, né, baseado sobre o viés iconoclasta, né? Ou seja, o viés do anjo da guarda, da destruição dessa ideia aí, né, religiosa que é o anjo da guarda. Então, nessa questão aqui, a resposta correta é a letra D, né? Vamos marcar aqui, mas vamos observar as outras questões. Letra C. Repercute as manifestações do sincretismo religioso. Olha só, acabei de falar sobre a questão da religião dos índios e a religião cristã. O sincretismo religioso seria a junção, né, de mais de uma religião. O sincretismo é essa junção de religiões e tal. Mas observe que não há essa junção de religiões, ele apenas trata sobre esse anjo da guarda aqui, né? Chama o Cabral aqui de cachorro, vamos dizer assim, né? E o anjo, ele vai ser o farrista, né? Está colocado aqui, e ele vai perder aquela ideia, né, de anjo, de proteção e tal. E não há essa relação sincrética aqui das religiões, não há essa relação. Então, a letra C também não poderia ser. A letra D descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Apesar dele falar aqui de Cabral, dos índios, mas ele não fala aqui sobre, né, as relações entre esses povos, né, não fala sobre os negros, por exemplo, assim, enfim, outros povos que são que deram origem aqui aos povos brasileiros, ao povo brasileiro, né? Não tem também essa gênese da formação do povo brasileiro, não vai estar aqui também, pelo menos aqui no texto, né, como a gente observa, não dá para perceber essa relação. E letra E, promove inovação no repertório linguístico. Olha só, repertório linguístico, inovação. O que é inovação no repertório linguístico? É quando você promove ali expressão ou palavras que não são comuns, né? Ou pelo menos você produz ali neologismos, por exemplo, como fazia o Guimarães Rosa e tal. Aqui ele não faz, ele não produz, não promove neologismo, nem nada, nem traz palavras diferentes, incomuns, né? Então, é um repertório comum de palavras, né? Apesar de ter o Zé Felim, mas na época que era comum, né? A expressão grupo,
apesar de algumas expressões, mas isso não é suficiente para promover um repertório linguístico, né? Inovação. Então, a letra E também não seria a letra correta, né? A letra B é que é a resposta, como a gente percebeu aí, né? E temos aí a finalização da nossa aula e a gente ainda vai continuar, ainda a introdução, né, introdução da literatura nas provas do Enem, certo? E aí, finalizamos aqui, ok? Muito bem, gente. Pois é, como eu já disse, estamos finalizando, né? Gente, quem está assistindo aí, indiquem as aulas para os demais alunos, para colegas, né? Já que está um pouco assim, diminuto, né? A quantidade de visualizações ali nas nossas aulas, né? Nós, professores, estamos nos esforçando bastante para promover esse pré-ENEM aí, para ajudar vocês. Então, é importante também que vocês nos ajudem, vocês indiquem, que vocês mesmos assistam e, né, aproveitem aí essas aulas que nem todo mundo tem possibilidade, né? Tem essa oportunidade de estar também tendo essas aulas, certo, gente? Então, tchau, tchau. Até a próxima. A gente se vê aí em breve, né? Quem sabe? E boa sorte a todos. Tchau, tchau.